Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo a mais uma meditação da Palavra de Deus. Vamos abrir o coração para o que Deus tem para nos falar. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de 26 a 31. Irmãos, considerai vós mesmos como fostes chamados por Deus. Pois entre vós não há muitos sábios, de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido, para assim confundir os sábios. Olha o que Paulo está falando. Vocês não são sábios, vocês não são poderosos, e mesmo assim Deus escolheu vocês. E aí Paulo começa, na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido, para assim confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco, para assim confundir o que é forte. Veja, se nós olhássemos para os apóstolos, aqueles que foram escolhidos por Cristo, eles não eram os mais fortes da época. Eles não eram os mais sábios da época. Então é isso que Paulo está falando. Como é que Deus escolhe pessoas que não são os mais sábios, não são os mais nobres, não são os mais poderosos? E aí Paulo está falando, ele escolhe aquilo que é até estúpido, mas para confundir os sábios. Deus escolhe o que o mundo considera fraco para confundir os fortes. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado. O que não tem nenhuma serventia. Olha isso, gente, o que não tem nenhuma serventia, para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante, para que ninguém possa gloriar-se diante dele. É graças a ele que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e libertação, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Palavra do Senhor. E obviamente aquele que for chamado por Deus, sendo tão insignificante, tão fraco, não pense que você foi chamado por causa dos seus méritos. Meu irmão e minha irmã, Deus escolheu o que o mundo considera estúpido. É só eu olhar para a minha vida. Deus me escolheu, eu sendo tão fraco, tão insignificante. Deus me escolheu, Deus escolheu você. Abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, versículo 5. Tiago, capítulo 2, versículo 5. Ouvi, meus caríssimos irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para que fossem ricos na fé? E herdeiros do reino prometido por Deus aos que o amam? Deus escolheu os pobres, os fracos, os estúpidos, os sem importância. Gente, que coisa maravilhosa. Deus escolheu aqueles que não têm importância. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Mas o Senhor disse-lhe: não te deixes impressionar pelo seu belo aspecto. Aqui era a escolha de Davi, né? Deus vai escolher Davi. E estavam querendo escolher o mais belo, o mais forte, o mais bonito. E aí, mas o Senhor disse: não te deixes impressionar pelo seu belo aspecto, nem pela sua alta estatura, porque eu o rejeitei. O que o homem vê não é o que importa. O homem vê a face, mas o Senhor olha o coração. Gente, quando Deus escolhe, Deus olha o que ninguém vê. Por que Deus escolheu o Frei Gilson? Porque Deus viu em mim o que ninguém via. Você pode ter certeza, é que hoje eu sou conhecido, hoje você gosta, muita gente gosta do Frei, mas e na época que eu fui escolhido, ninguém sabia que eu existia, mas Deus me via. Deus me via. Ninguém deu importância para o que você é, mas Deus te viu. Ah, que coisa linda. Por isso que Paulo vai dizer algo impressionante, eu gosto muito dessa palavra. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Porém, temos este tesouro em vasos de barro.
A gente tem um tesouro, mas em vasos de barro. Para que transpareça claramente que este poder extraordinário provém de Deus e não de nós. E Paulo está falando isso aqui também na 1 Coríntios. Tudo isso para que veja o poder de Deus. Quando Deus escolhe alguém fraco, alguém pecador, ele mais ainda está manifestando o seu poder. Ou seja, como que pode nessa pessoa tão pecadora Deus agir tanto? E aí Paulo está falando, é tesouro em vasos de barro. Que eu entenda que a glória é dele e não é minha. 1 Coríntios, abra sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 9 a 10. O próprio Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele reconhece que ele é indigno do chamado de Deus para a vida dele. 1 Coríntios 15, de 9 a 10. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Paulo está falando, eu persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a graça que ele me deu não tem sido inútil. Ao contrário, tenho trabalhado mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo então não se acha digno, mas agora Paulo entende que o que ele é por graça de Deus. Irmão, irmã, Deus te chamou. E saiba que o que você é hoje é só pela graça de Deus. Não é por causa de você. É porque Ele te chamou e Ele te capacitou. Eu gostaria que você mandasse esse vídeo para mais alguém. E escreva aqui nos comentários desse vídeo o que essa palavra te falou. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.